Estamos iniciando a gravação de introdução às estruturas de concreto protendido. Nesse caso, nós vamos para a parte 3. Nós vamos falar da postração sem aderência. Nós já tivemos outras duas partes gravadas que nós colocaremos o endereço no final desse vídeo. Nesse caso, nós estamos falando de postração sem aderência, portanto, nós vamos falar da cordoalha engraxada. Meu nome é Roberto Xuxa Carvalho, eu sou professor sênior da Universidade Federal de São Carlos. Bom, como nós dissemos, essa é a parte 3 de uma série que abordou na primeira parte a pretração com aderência inicial. Depois, na segunda parte, a pós-tração com aderência posterior. E agora, nessa última parte de definições de proteção, esse documento vai falar da pós-tração sem aderência. Bom, os conceitos que foram emitidos lá de forma geral, no na primeira e segunda parte, continuam valendo. Os cuidados que nós vamos ter que ter na cordoalha engraxada, além dos que nós vamos falar aqui, que é a parte mais de execução, depois é na parte de cálculo. Mas isso nós vamos deixar para futuros vídeos, né? Nós estamos fazendo a revisão do nosso livro e possivelmente vamos fazer pequenas chamadas do livro e aí a gente coloca as diferenças no cálculo. Mas é importante que vocês entendam como é feito cada tipo de proteção, senão a gente acaba não usando de forma correta os cálculos. Bom, vamos começar também exemplificando como é feita uma viga, né? Uma viga com concreto protendido sem aderência, com cordoalha engraxada, portanto. Nós vamos ter algumas fases, temos uma fase a menos que a fase lá da segunda parte, que é pós-tração com aderência, que é justamente que nós não vamos promover aderência entre o aço de proteção e o concreto ao longo da viga, só terá aderência nas ancoragens. Então, na fase 1, nós vamos fazer o escoramento, a forma, vamos colocar a armação passiva e ativa, vamos depois fazer a concretagem, vamos fazer a proteção e ancoragem, obviamente depois de o concreto ter atingido a resistência necessária. Aí nós vamos dar o corte das extremidades dos cabos e fazer alguns acabamentos. Na verdade, é defender tanto a coragem como a parte do cabo, que naquela parte externa está nu, né? Naquela parte final, inicial, está nu, e aí a gente precisa defender para que ele não sofra corrosão, né? Depois, na fase 5, uma vez feito todos esses cuidados, nós podemos retirar o escoramento, a peça começa a trabalhar. Vamos fazer os esquemas aqui e depois, lembrando que são sempre esquemas, não são exatamente figuras, vamos dizer assim, que represente autenticamente todas as peças, né? São esquemas. Depois nós mostramos algumas fotografias no intuito de esclarecer melhor. Vamos pensar uma viga bem apoiada aí, e a primeira coisa que chama atenção nessa viga, eu fiz propositalmente colorido, aqui o começo, final do cabo, as extremidades do cabo são coloridas. Eu tenho um trecho azul que vai ser retilíneo, vai aparecer depois com maior detalhe, e logo depois desse eu venho com um trecho curvo de cabo, com essa concavidade que o desenho mostra, e logo em seguida eu faço a concavidade que mais me interessa, que é fazer com que o cabo fique com essa curvatura aqui. Por quê? Porque o cabo dessa maneira, na hora que você esticar, o concreto já estiver pronto, ele, ao tentar distender, ele vai criar um carregamento para cima, uma ação para cima no sentido contrário da gravitacional. Bom, importante dizer que nesse caso nós precisamos sempre trabalhar com cordoalha, e nós trabalhamos com cordoalha, com graxa, envolvida de graxa e envolvida por uma bainha de polietileno, um elemento plástico, não é um plástico especial, um polietileno, tá certo? A graxa é para proteger, obviamente, ajuda a proteger a cordoalha, mas na verdade é para diminuir o atrito. Na hora que eu puxar nessa extremidade aqui,
o cabo, depois eu vou falar que ele vai estar preso aqui do outro lado, de uma forma geral, né? Na hora que a gente puxar esse cabo, nós vamos ter um atrito muito pequeno devido a essa graxa que foi colocada aqui. Bom, aqui nós temos um corte mostrando os cabos e agora vamos fazer o detalhe ali daquela extremidade, vamos detalhar um pouquinho mais, com mais ou menos uma perspectiva. Nós colocamos, antes de concretar, uma peça de plástico aqui, mais ou menos com esse formato, depois vão aparecer fotografias dela, né? Essa peça, ela é uma forma, eles chamam de pocket, é muito comum você encontrar esse termo pocket, pode ser traduzido como bolso, alguma coisa do tipo, mas é o sentido de nicho mesmo, que a gente usou lá no segundo documento, né? É um nicho, mas é um nicho pequeno aqui, porque só pega uma cordoalha. É um elemento de plástico, logo em seguida vem, aqui está afastado, mas ele vem colado quando a gente faz, colado encostado um no outro, né? Uma placa de ancoragem, que é relativamente simples, porque ela tem dentro dela, ali no meio dela, ela tem, obviamente, uma parte troncocônica, que quando a cordoalha passa no meio, e depois tem uma cunha, que quando comprimida para dentro dessa parte troncocônica, ela vai se fechando e vai prender, portanto, o cabo na placa, né? Bom, e o cabo, propriamente dito, embora ele esteja aqui com 3 cores, ele é todo ele, em princípio, todo ele revestido com aquela bainha de polietileno. Apenas a partir de um certo ponto, próximo da ancoragem, nós retiramos essa capa plástica e deixamos o cabo nu. Por quê? Porque o macaco vai precisar puxar esse cabo e depois nós precisamos ancorar esse cabo junto à placa. Então, nós colocamos uma luva aqui, que não, nada mais é do que como se fosse uma bainha, uma coisa que está no lugar da bainha, mas como eu coloco isso depois, eu posso fazer com que eu consiga dar um acabamento aqui, de forma que eu não preciso ter uma precisão assim exacerbada ao cortar a bainha, que se cortar 1 centímetro para cá, 2 centímetros para lá, a luva vai resolver o problema. Então, é essa situação de montagem que nós temos lá. Muito bem, vamos avançar. Bom, feita toda a colocação cuidadosamente, as cotas também têm que ser cumpridas, o traçado do cabo, etc. Aquele trecho inicial costuma ser reto, meio metro de cabo reto. Aí nós fazemos a concretagem. A concretagem, nesse momento, quando nós jogamos o concreto, nenhuma parte, vou voltar no slide anterior, ó, a única parte que está sem a bainha é da luva para frente. E da luva para frente eu tenho sempre alguma proteção aí. Ou eu tenho a forma do nicho, ou eu tenho a própria luva, ou eu tenho a placa. E, portanto, não existe em momento algum da concretagem o contacto entre o concreto e o aço. E nós não fizemos ainda a proteção, estamos fazendo a concretagem e não fizemos a proteção. Portanto, a proteção vai ser feita após a concretagem, por isso que é pós-tração. O único caso que isso não acontece é o primeiro caso, em que eu estico a armadura, faço a proteção e venho fazendo a concretagem. Aí a gente fala que é pré-tração, a tração foi feita antes da concretagem, e aderência inicial, porque a aderência é praticamente ao mesmo tempo que a proteção. Aqui não tem aderência. Entre uma ancoragem e outra não vai ter aderência. A aderência só vai se dar nas ancoragens. Muito bem, depois de terminada a concretagem, passado um tempo, nós temos possibilidade de fazer a proteção. Esquematicamente seria isso, colocar o macaco só de um lado. Aqui já aparece uma coisa que eu tinha até esquecido de falar. Nós temos a ancoragem ativa do lado esquerdo e a ancoragem passiva do lado direito. O que é ancoragem ativa e passiva? A ancoragem ativa é aquela na extremidade em que eu faço a proteção da armadura. E a passiva, simplesmente, eu faço com que o cabo transmita para um elemento, uma placa, geralmente nesse caso é uma placa, é igual a outra placa, nós vamos ver até o procedimento aqui
se funcionar o filme. Nós vamos ver o procedimento de fazer a pré-blocagem e a gente faz o que a gente chama de ancoragem passiva ou ancoragem morta. Aqui é ancoragem viva, aqui é ancoragem morta. Ou seja, aqui o macaco introduz a força com todo o valor possível, né? E aqui a força resulta. Eu só transfiro essa força na extremidade para o concreto, mas não tem macaco aqui. Isso é feito porque a perda por atrito é muito pequena desses cabos. E aí as outras perdas, a perda por deformação coragem, se for a proteção ativa aqui, vai ser muito grande. Mas esse assunto lá para a teoria, só para lembrar vocês que essa é uma característica para cabos de menos de 30 metros. Acima de 30 metros talvez seja ancoragem ativa e ativa. Mas para menos disso, na cordoalha engraxada, a gente costuma trabalhar com ancoragem ativa e ancoragem passiva. Aí, para entender melhor como é que é feita a proteção, lembrando de novo que aqui é tudo esquemático. Nós temos um macaco, normalmente ele agora tem 2 êmbolos, tá certo? Aqui fica bem claro que daqui, do começo da luva até lá embaixo, até a extremidade do cabo, ele fica para fora para permitir uma pega melhor no macaco, né? Toda essa armadura aqui, nesse trecho verde aqui, que está aqui marcado, ela está nua. Então, nesse trecho, a armadura está nua, justamente para poder manipulá-la. Agora, para fazer a proteção, eu vou precisar agarrá-la, né? Eu vou entrar com esse macaco aqui dentro. Aí sim eu coloco a cunha, eu falei que eu tinha mostrado naquele desenho a cunha, mas ela não precisaria estar ali durante a concretagem. Agora não, o concreto já chegou, a resistência, eu quero pretender. Quando eu coloco aqui o macaco, eu coloco por aqui, pouco antes, a cunha. Ela ainda não está lá dentro daquele cone, né? E aí eu vou puxar. Vou puxar apoiando o macaco na cunha, né? Existe uma bordinha aqui que se apoia, uma borda do macaco, uma borda da cunha, que se apoiam, um apoia no outro, o macaco apoia na cunha e transfere o esforço para o concreto. Ao mesmo tempo que ele puxa a armadura para fora. Então nós temos a tensão de tração na armadura e a compressão no concreto. Quando nós chegamos no valor que a gente quer de tensão, o macaco, a bomba que aciona o macaco já é calibrada para isso, ela para, a proteção para de puxar o cabo, mas tem um dispositivo que empurra essa cunha para dentro da placa de ancoragem. E aí a cunha vai tentando entrar, ela vai diminuindo de diâmetro e, como dentro dessa cunha está passando a cordoalha fica presa. Na hora que você faz isso com bastante força, ela fica presa e passa a estar ancorada. A partir desse momento, o macaco sai de ação, a armadura está presa através da cunha na placa de ancoragem, que por sua vez está distribuindo esforço para o concreto. O restante não passa esforço por aderência, passa esforço só por curvatura e coisas do tipo. Ou seja, só tenho aderência, né? Não tenho aderência entre uma placa de ancoragem e outra. Bom, então é assim que a gente faz, né? A gente puxa o cabo e quando chega, fecha, né? Lembrando que aqui, ó, eu tirei aquele pedacinho de plástico lá que eu tinha feito e ficou um nicho, com um nicho de concreto. Bom, agora nós vamos para uma fase posterior. Já dá para adivinhar qual seria essa fase. Nós não vamos deixar esse cabo para fora aqui, né? O contato com o ar, né? É para isso que se fez esse nicho. Então, geralmente se faz o corte dessa extremidade com o maçarico. O maçarico, em princípio, assim, não é uma boa solução, porque nós estamos tirando a têmpera do aço, mas é tão rápido e é feito aqui nessa posição, mais ou menos onde está o mouse, que permite que você faça isso sem que o cabo escorregue, perca têmpera ali localmente. É muito rápido, é questão de segundos ali para você cortar. Existem até uns equipamentos bem pequenos que fazem isso de forma elétrica ou forma também com chama, né, com calor. Bom, enfim, nós cortamos as extremidades do cabo, ainda temos outro movimento a resolver. Então está aqui nesse detalhe, veja que aqui já não tem a pecinha de plástico,
Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso pôr o que a gente chama de cap, ou tampa de nicho, né? Esse cap é usado também em hidráulica, né? Você quer fazer uma vedação de um pedaço de tubo, né? Não quer que saia ou entre a coisa lá, você põe uma obstrução que é como se fosse uma rolha, é um cap. Aqui eu faço um cap também, só que esse cap tem um furinho, né? Em que eu injeto a graxa sob pressão e em toda essa parte daqui, que é a cordoalha aqui na extremidade, que você tem a placa de ancoragem e tem o finalzinho da cordoalha, nós vamos ter uma camada de graxa bem grande, né, e presa aqui por esse cap. Esse cap fica prendendo aqui, né. Também é possível fazer, né, introduzir aqui a argamassa de cimento. Também dá resultado, né. Aí depende, né? Tem muita gente que usa esse cap aqui, é vendido, então é muito simples de fazer, e colocar a graxa do próprio cabo. Muito bem, já estamos com a peça toda funcionando e pronta para entrar em serviço. Agora é só retirar o escoramento. Então, a última fase, nós retiramos o escoramento e a estrutura, a viga vai estar funcionando adequadamente. Bom, algumas fotografias ou desenhos mais bem feitos. Aí o cabo, né, com a capa plástica, a graxa de proteção e a cordoalha, que são, eu acabei não falando ainda aqui, né, mas nós vamos falar em aulas posteriores. No Brasil são de 7 fios, um fio central, 6 periféricos, todos se tangenciam, fio central um pouquinho maior, né? E aí, para você falar, por exemplo, quando você fala uma cordoalha de meia, o diâmetro dessa cordoalha, o diâmetro do círculo que tangencia os círculos de fora é que tem meia polegada. Não dá para calcular a área, hein? Cuidado com isso. Aí você teria que saber o diâmetro de cada elemento desse, fazer as contas, ou então é mais fácil entrar na tabela. Bom, então está aí o cabo de cordoalha engraxada, composto por uma cordoalha, nesse caso 7 fios, graxa de bainha de polietileno. Agora as ancoragens, ó, vista de frente, vista de traseira, esses furos aqui eles colocam a forma e a graxa, depois põe um prego bem comprido para bater, para ela ficar na posição, ela fica para trás, você não acaba vendo, depois que joga o concreto, ela fica oculta, né? E aqui você tem as cunhas. Nesse caso, ela é bipartite. Lá no segundo relatório, se vocês prestarem atenção, ela tem 3 repartições. Porque lá os esforços são maiores, viu? Essa é a explicação que se tem. Essa placa aqui, relativamente, é grande, porque ela é feita de ferro fundido. Então, ela ocupa uma área relativamente grande. Quando você começa a fazer viga com cordoalho engraxado, você começa a ter problema para colocar essas ancoragens numa extremidade. Mas isso para a laje é uma beleza. Para a laje, e tem espaçamento grande, isso é muito fácil de trabalhar. Então está aí a placa de ancoragem, cunhas usadas para ancoragem das extremidades. Essa placa e essa cunha também são usadas na parte passiva. Aí é simples assim. O cabo é colocado aqui, já com a cunha, e você força a cunha com o cabo, de tal maneira que o cabo termine aqui na extremidade da cunha, né, e fique bloqueado, ou blocado, ou ancorado pela bainha. Nós vamos tentar ver no filminho. Aqui, como é que vem os rolos de cordoalha engraxada, já vem da fábrica, então, nos Estados Unidos, aparentemente, a siderúrgica vende o aço, tem outras empresas que fazem o sistema de colocar graxa e o polietileno em volta. Aqui no Brasil, o próprio fabricante de aço, o fabricante principal, é que faz isso, já fornece você em rolos. Olha lá. Esses rolos o nu chega até 1000 metros, eu não tenho certeza. Tem sempre perguntar para o fabricante, né? Ali vocês têm quase uma fotografia, né? Eu acredito que seja uma fotografia do sistema terminal que eu estava explicando lá, né? Vocês estão vendo que a luva ficou bem mais comprida e, na verdade, ele chamou de capes e tubos. Ó. É isso aqui que eu estou falando que é a luva, né? Nós chamamos de luva lá. Aqui a placa normalmente, como nós vimos lá, só não tinham visto em perspectiva, só tinham visto de lado. Aqui a cunha, tá? Que ela depois adentra aqui. Lá está desenhada meio curtinha, aqui está desenhada com a perspectiva melhor.
E aqui o pocket forms é termo em inglês, né? É a forma de uma reentrância, no caso de um nicho. A tradução melhor que eu vejo seria a forma de nicho, né? Que foi a que eu coloquei lá. Mas esse termo é usado bastante, né? Porque praticamente os americanos é que desenvolveram esse sistema, né? Então é a língua inglesa direta. Então aí, ó, o rolo da cordoalha e à direita a perspectiva explodida da montagem da extremidade onde se faz a proteção. Agora aqui uma fotografia, eles são pretos, é ruim, né? Dos pocket form e alguns outros elementos para fazer alguns detalhes. Eles fazem emenda de cabo, enfim, tem uma série de detalhes que não vale a pena comentar. O mais importante é vocês verem aqui a luva e o pocket form ou então a forma do nicho de proteção, né? Aqui já montado, uma extremidade de laje montada. Vocês estão vendo a luva, a placa está aqui, vocês estão vendo a placa, depois vocês estão vendo o pocket form, ou a forma do nicho, né? E está tudo montadinho, bonitinho. E aqui vocês estão vendo, ó, tem um prego imenso aqui que liga a nossa placa, mantém ela na posição com a madeira da forma lateral da laje, né? E aí vocês têm cabos em outras direções, enfim. E aqui o cabo vocês estão vendo a bainha. O azul é a bainha. O branco aqui já é a nossa luva, né? Que dá a impressão que tem um pedacinho que não chega, mas não é isso, não. Aqui todo o cabo tem que estar protegido. Ele está nu aqui para frente, mas ele tem que estar protegido. O concreto não pode pegar. Então, a extremidade da ancoragem ativa das cordoalhas posicionada na forma. Porque a passiva não vai ter esse elemento aqui. A passiva só vai ter isso daqui, a cordoalha para aqui e já está encunhada. Então é mais simples, né? Mas tem que fazer uma operação que nós vamos ver depois. Aqui vocês estão vendo a fotografia tirada no local de uma obra que nós vamos ver no final. As cordoalhas para fora, com a marca aqui para fazer a medição. É sempre feita essa marca. E vai se medindo a distância. Vai se medindo não, se mede de uma vez só. Porque aqui é feita de uma vez só a operação de proteção. Nós não falamos lá no documento 2, porque isso vai entrar na parte teórica, né? A proteção lá é tão grande, os valores de força são tão altos, que a gente faz por etapas. Faz no mínimo em 4 etapas, segundo a norma. Nesse caso aqui, a gente faz de uma vez só. Lá no outro caso, também no primeiro documento, a gente faz fio a fio, ou cordoalha a cordoalha, como faz cada um por vez, você faz de uma vez só, não tem tanta intensidade. Então aqui, ó, eles cortaram, já a fotografia é bem tirando de dentro mesmo, né, do pocket, do nicho, e vocês estão vendo a cordoalha que foi aqui sujeita ao oxacetileno, ao fogo, foi cortada. Então estão vendo aqui a cunha, mas estão vendo aqui a outra peça. Aqui a beirada da placa, a cunha e a cordoalha. Essa beirada aqui é da placa, onde o macaco se apoiou para dar proteção. E depois ele empurrou a cunha aqui para segurar essa cordoalha. Então tá aí, fotografia da cordoalha já distendida e ancorada, e à direita na extremidade já cortada e pronta para colocar um cap, né, aquele elemento de plástico que nós falamos. Aqui ficou faltando um dá, ancorado dá. Quando a gente vai dar aula, a gente percebe que tem uns trechos assim que ficam faltando no texto. E quando a gente passa o olho, a gente acaba não lendo, né? Bom, e aqui, lá nessa obra, que foi uma aluna minha da pós-graduação, eu estou sem o nome dela todo aqui, acabei não pondo, mas me perdoe, ela de Limeira, ela filmou o pessoal, fotografou, desculpe, o pessoal medindo aqui a profundidade para ver se estava certo, né? Eles tinham que, no caso, eles estavam verificando, a outra empresa tinha feito, né? Tem que dar o cobrimento certinho. Se não desse, o que faria? Bom, aí colocaria um pouco mais de cimento com areia aqui, com um grout aqui, né? Aumentaria a espessura. O importante é que você tem que ter uma distância que dê o seu cobrimento mínimo da proteção. Muito bem.
Então aí a verificação do cobrimento. Aqui uma fotografia, essa daqui eu consegui esses dias, peguei aí uma marca aí, não devia ter tirado a marca, né? Mas enfim, macacos são desse tipo aqui. Ele tem aqui uma biqueira que pode ser trocada, tem alguns detalhes que você, dependendo do cabo, você troca, né? Tem cabo de meia e cabo de 5/8. Vocês têm os dois êmbolos aqui, e aqui é que você injeta, basicamente aqui é um segurador, uma pessoa segura com o braço e coloca. Isso é muito rápido, tem alguns filmes, se vocês procuram na internet, vocês vão ver, tem alguns filmes que mostram isso. É muito rápida a proteção. Bom, enfim, às vezes não. O segredo é fazer bem feito ali aquela extremidade. Por isso que a extremidade é horizontal também, né? Mas enfim, o cara segurando aqui, ele põe num cabo, depois tira, põe no outro. Isso é feito muito rapidamente quando é uma laje normal, usual. O filminho que nós vamos mostrar é uma laje levourada, já tem mais cabos. O pessoal foi mais cuidadoso, vocês vão ver. Mas isso aqui, e lá o macaco talvez seja mais pesado. Esse macaco é bem leve. Dá para uma pessoa segurar, aparentemente. E aqui nós vamos ver se os filmes funcionam. Aqui nós temos a pré-blocagem que eu falo. Isso pode ser feito na obra ou feita antes da obra, feita na própria fábrica. O pessoal que fornece, né, os cabos, eles pegam do projeto, tem um comprimento. Então, numa das extremidades onde vai ser passiva, eles pegam o próprio macaco que vocês estão vendo aqui, né? Vocês têm aqui uma ancoragem, né? E vocês têm o macaco está preso aqui, né? Como se fosse um sargento, né? E aqui eles põem uma cunha, né? E aí o macaco vai forçar, nesse caso, aparentemente a placa contra a cunha, ou vice-versa, dá na mesma, né? É um princípio de ação e reação. Eles vão forçar, isso aqui vai ser introduzido aqui e vai travar. O cabo vai ficar, a cordoalha vai ficar presa nessa ancoragem aqui. Depois, se você puxar lá do outro lado, ele não escapa daqui. Vamos ver se funciona. Pronto. Vocês viram que a gente nem percebe direito. Você tem que talvez rodar de novo. Ficou pequeno aí na tela, devia ter deixado um em cada slide. Mas o macaco está fazendo um movimento. Você, se olhar com calma, vai ver que ele está fazendo um movimento. E no final, essa cunha aqui está bem dentro do cone da placa. Então, quando você jogar lá e concretar, na hora que puxar esse cabo, aqui já tem bainha, aqui para trás já tem bainha. Você pode pôr também uma luva e agregar essa luva aqui, né, se for o caso. Enfim, isso daqui está bem preso, realmente. É o que a gente chama pré-blocado, bloqueado ou ancorado. Ok? Tranquilo? Então vamos agora fazer a proteção. Vocês estão vendo aqui o macaco, diferentemente daquele caso que o cara segurava, talvez pela posição, enfim, eles preferiram deixar, eles dão uma puxada no macaco, ele se posiciona em relação ao furo, fica na horizontal, deixa na horizontal e deixa essa corda aqui, né? Em pressão ele fica aqui na horizontal. Eles deixaram essa corda para que qualquer movimento estranho, qualquer coisa, o macaco não caísse. A corda não tem função aí, né? Obviamente. Vocês estão vendo que as cordoalhas deixaram bem para fora. Eu agora fiquei pensando, né? Faz tanto tempo que eu vejo isso aqui, desde 2004, faz 20 anos que eu vejo. E agora que eu vi que eles deixaram a cordoalha bem para fora, né? Podia ser um pouco menos, até aqui mais ou menos, né? Enfim, mas fizeram as marcas aqui, mediram essas marcas antes de começar a proteção. Depois que terminar, eles vão medir novamente. Então tá aqui, nós vamos ver esse macaco puxando o cabo. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar o meu relógio para funcionar. Vamos ver se a gente vê quanto tempo. Preste atenção que ela é longa. Tá na curva, né? Se for na copa dela pra lá e embaixo. Ela longa bem, vai chegar perto daquele tubo. Você tá dando...
tela tá mais baixa. Empurra a torre. Empurra a torre pra tirar ele ali. Empurra a torre, tá dizendo. Não vai atrapalhar com mais. Ah, ele tá solto, não tem nada não. Já tá solto. Um minuto, menos de um minuto. E agora ele faz a gravação. Deu um minuto, com a gravação deu um minuto. Vocês viram que é uma operação rápida, né? E o sucesso dela vai ser verificado medindo alongamento. Né? Muito bem. Vamos avançar. Não, eu quero avançar, não quero mais para cá. Pronto, avancei. Agora, os exemplos, né, já finalizando os slides, nós estamos com 30 minutos, 31 minutos. Aqui nós temos umas fotografias de armadura de lajes lisa, cordoalho engraxada. Aqui o aço CP210, o normal era o 190 até um certo tempo. Agora já existem 210, 220. 210 é mais comum. Ele tem essa capa laranja. Mas é bom vocês acompanharem as instruções de fabricante, que eles andam fazendo aços diferentes conforme vai passando o tempo. Aqui é uma empresa, Evex, né? E o engenheiro Coelho, que foi nosso aluno lá na pós-graduação do IMBEC, ele cedeu essas fotografias aí. Olha a quantidade de cordoalha, para você ver que a armadura é violenta aí, né? E elas trabalham em faixa. E outra coisa, assim, a primeira coisa que me surpreendeu a primeira vez, eu sou muito velho, tenho 50 anos de formado, o primeiro projeto que eu vi de cordoalha engraxada tinha uma cordoalha do lado da outra. Eu falei, meu Deus do céu, não vai dar aderência o concreto, porque concreto armado a gente sabe que tem que deixar distância entre duas armaduras, para que o concreto dê a aderência necessária e você consiga transferir o esforço. Você tem dois problemas ao colocar uma armadura do lado da outra. Você não tem aderência e a segunda dificulta a concretagem. Aqui nós temos laje. É claro que você não vai colocar 16 uma do lado da outra. Em geral se usa no máximo 4 cordoalhas. 2, 3 é mais comum, né? 4 também. Ali vocês estão vendo bastante, né? Mas enfim, a primeira coisa que me espantou foi ver cordoalhas lado a lado, né? Aí eu me dei conta, falei, poxa, mas não tem aderência, né? Aqui não se trata de aderência. Então elas podem trabalhar do lado uma da outra, só tomar cuidado quanto a concretagem, fazer com que o concreto acesse a parte inferior delas, né? Não exista nenhuma falha. Bom, esse eu não tenho a fotografia dela pronta, mas eu tenho uma outra pronta, que é daquela minha aluna que fez pós-graduação em Limeira. Eu estou sem o nome dela todo aqui, eu vou ter que procurar. Mas ela me desculpe se ela vê. A Luciane, se não me falha a memória. Excelente aluna. Ela fez esse projeto porque, acho que vai aparecer aqui, ó, em 2004, já vão-se 20 anos aí, né? É uma cobertura em laje nervurada, as duas direções protendidas, feito com cordoalho engraxado. Aqui o problema é o seguinte, é uma central de controle de uma refinaria de petróleo. Isso é um teto só, né? O teto deveria ser feito em estrutura metálica, mas não havia nenhuma seguradora que queria segurar contra o incêndio, devido à empresa de refinaria de petróleo, né? Se fosse metálica. Aí, com concreto, fazendo em concreto, embora assim, o custo, provavelmente, dessa cobertura contra uma equivalente metálica, essa aqui é mais cara. Mas ela resolve o problema do seguro, né? E aí eles aproveitaram e fizeram um vão bem grande. Vocês estão vendo as pessoas aqui embaixo, eu não lembro quanto que é esse vão. Eu acabei não pegando com ela, né? Vou tentar localizá-la novamente, né? Faz tempo que eu não converso com eles. Ela e o marido dela, que também foi nosso aluno. Eles estão, não sei, deve estar morando em Limeira ainda. E esse vão aqui é bem grande mesmo. Bom, estamos terminando. Deixa eu só colocar aqui o número do meu canal, pedindo para que você se inscreva. Parece que isso tem importância até na divulgação. Se não tiver muito inscrito, eles não vai ser divulgado, as publicações não são divulgadas.
Nós fizemos, então, uma introdução ao concreto protendido. Eu preciso melhorar esses títulos aqui, né? A primeira eu chamei de pretração, né? Eu fiz questão de fazer bem curta, fazer mais ou menos como essa aqui. Essa está chegando a 35 minutos. Aqui está o endereço. Depois tem a segunda parte, que é a proteção como pós-tração, mais aderente, está aí o endereço. E tem uma terceira que é bem maior, mas é relativa à ponte do Estreito, que o vão central caiu, agora em dezembro, né? E eu pus ponte estreito final. Final porque eu estava fazendo, foi o final dela, coitado também, né? Vai ter que ser feita uma nova ponte, né? Provavelmente. Vou fazer, acho que, do lado. Mas eu faço muitas especulações, né? É claro que eu não consigo deduzir as causas, etc., mas eu faço especulações sobre as causas, mas assim, eu tentei fazer tecnicamente. Para quem gosta de protendido, vai ver bastante coisa lá, ponderações, porque eu vi muita coisa na internet querendo fazer tecnicamente, algumas foram felizes, mas outras nem tanto. Então eu tentei, né? Quem gosta de protendido, dá uma olhada lá, vale a pena. Eu estou revisando meu livro de protendido, não sei se eu vou conseguir fazê-lo, né? Para colocar de acordo com o nome 2023. A de 2014, na verdade, não mudou tanto assim em termos de protendido. O concreto armado mudou um pouco mais, mas é sempre bom. Eu vou colocar de acordo com 2023. Estou no 8º capítulo, mas parei já faz uns 6 meses. A ideia é, quando eu for fazendo, eu coloco alguns pequenos trechos aqui no canal, até para, se tiver um errinho, alguém me corrija, né? Então, terminamos aqui, agradecemos aí a atenção de vocês.